São muitas as pessoas que pensam e tentam servir a Deus, mas não obtêm sucesso. Ficam aqui, ali, acolá, como se diz, não esquenta lugar. E por fim, abandonam a fé. O que será que acontece com essas pessoas? Como crescer na fidelidade a Deus? Existem 3 pontos principais, dentre muitos, que fazem com que uma pessoa consiga crescer na fidelidade a Deus. Shalom, tudo bem? Meu nome é Jartov Ben Yehudá e você está no nosso canal Pergunte a Jartov. E este será o tema deste vídeo. Bom, vamos começar vendo um texto e extrair desse texto o primeiro ponto, nosso primeiro ponto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, e o versículo é o versículo 21. Então, Saul disse: ó, como tenho pecado, volta, meu filho David, porque não mais te farei mal, pois a minha vida foi preciosa aos teus olhos hoje. Eis que agi como um tolo e errei grandemente. E David respondeu e disse: eis a lança do rei. Que um dos moços venha aqui e a leve, e que o Eterno recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Pois o Eterno te deu hoje na minha mão, mas eu não quis estendê-la contra o ungido do Eterno. E assim como a tua vida foi cara para mim, que a minha vida seja cara aos olhos do Eterno, e que me salve de todo sofrimento. Esse é o nosso primeiro texto. Como crescer na fidelidade a Deus? Sendo um bom líder. Um bom líder, aqui falando para os líderes. Saul, como rei, reconheceu que errou. Se você é um líder, o primeiro ponto para crescer na fidelidade a Deus é reconhecer os erros. Isso é uma característica de um líder. Calma que eu vou falar dos liderados, vou falar de todos. O assunto é como crescer na fidelidade a Deus. Sendo um bom líder, todos, de alguma forma, é um líder, todos. Não errando, mas se errar, reconhecer o erro. Como crescer na fidelidade a Deus? Versículo 22, que nós lemos: eis a lança do rei, que um dos moços venha aqui leve, e que o Eterno, olha, presta atenção, e que o Eterno recompense cada um pela sua justiça e lealdade. A palavra aí é emuná, fidelidade. Pedir a Deus que recompense a lealdade do próximo. Não só você reconhecer a lealdade do próximo, mas você, de certa forma, responsabilizar-se ao reconhecer a fidelidade de alguém, pedir a Deus que recompense a fidelidade, a lealdade do próximo, principalmente após um arrependimento. Foi o que David fez no versículo 23. Que o Eterno recompense cada um pela sua justiça e lealdade.
Isso não é fácil de fazer. Porque na maioria das vezes nós queremos que Deus recompense a nós. Mas pedir a Deus, pedir ao Eterno, que recompense a lealdade e a fidelidade do próximo, é muito difícil. Mas eis aí uma das principais chaves para o crescimento na fidelidade a Deus. Quando você pede a Ele que recompense a fidelidade do próximo. Por mais incrível que pareça, por mais difícil que seja, aprenda com Davi. Versículo 22 e 23 ainda, a segunda parte: pois o Eterno te deu hoje na minha mão, mas eu não quis estendê-la contra o ungido do Eterno. Como crescer na fidelidade a Deus? Nunca estenda a mão contra o ungido de Deus. Você estará fazendo algo contrário àquilo que o próprio ser superior estabeleceu. Se foi ele quem estabeleceu, a palavra aqui ungido é Mashiach. Então, se você traduzir certinho, seria nunca levantar a mão contra o Mashiach de Deus. Se ele foi levantado ali pelo ser superior, o que acontecer ali é com o ser superior, não é você quem vai levantar a mão. Saul estava perseguindo Davi e querendo matá-lo. Foi entregue Saul na mão de Davi. E o que foi que Davi fez? Não levantarei a minha mão contra o ungido de Deus. Quer crescer na fidelidade a Deus? Primeiro, peça ao Eterno que recompense a fidelidade do próximo. Se você se comprometer a isso, você cresce na fidelidade a Deus. Você se compromete e executa, você cresce na fidelidade a Deus. Sabe o que vai acontecer? Quando você pedir ao ser superior que recompense a fidelidade do próximo, você será recompensado. Porque você estará se comprometendo com isso e executando isso. É claro, desde que você reconheça a fidelidade do próximo. Se há infidelidade, aí não, é outra coisa. Mas se há uma fidelidade, por que não pedir ao ser superior que recompense a fidelidade do próximo? E nunca estender a mão contra aquele que foi estabelecido pelo ser superior. Esses são dois pontos aos quais temos que ter em mente. Versículo 24. E assim como a tua vida foi tão cara para mim, que a minha vida seja cara aos olhos do Eterno. A vida de Saul foi cara aos olhos de Davi, porque Saul era o ungido do Eterno e Davi sabia disso. Considere preciosa, considere cara a vida de um ungido, a vida daquele que foi colocado pelo ser superior para fazer o trabalho que muitas vezes você não tem capacidade para fazer. E quanto ao líder, determinar coisas boas para todos aqueles que se mostraram leal. Isso está no versículo 25. E Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi. Certamente tu realizarás grandes coisas e também hás de prevalecer. Determinar coisas boas para todo aquele que se mostrar leal também é um papel do líder. Tudo aqui que eu falei e que extraí desse texto
é um papel para todos, tanto líder quanto liderado. Como crescer na fidelidade a Deus? Observando esses tópicos. Não há mágica, não há mistério, não há suspense, não há segredo. O que existe é fidelidade em vários aspectos. São as atitudes corretas que vai fazer com que cresçamos na fidelidade a Deus. O segundo texto que nós abordaremos nesse estudo está em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 22, que diz: todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias nas suas aldeias. David e Shemuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Como crescer na fidelidade a Deus? Demonstrando e não ocultando seus dons. Demonstrando e não ocultando suas habilidades. E serão escolhidos para as funções. Quando o texto diz aqui respectivos cargos, a palavra lá, de novo, é emuná, fidelidade. Cargos de fidelidade. A palavra emuná, mostrando-se fidedignos em seus cargos. Como crescer na fidelidade a Deus? Mostrando o que sabem fazer. E ao serem colocados nos cargos, mostrando fidelidade nos cargos aos quais foram colocados. O terceiro texto que usaremos para nosso estudo sobre como crescer na fidelidade a Deus está em 2 Samuel, capítulo 20. E o versículo é o versículo 15. E vieram e cercaram-no em Avel de Bet-Maachá, e ergueram contra a cidade uma rampa de terra apoiada em sua muralha, e todo o povo que estava com Joabe passou a bater na muralha a fim de derrubá-la. E uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui para que eu fale contigo. E chegou-se a ela, e a mulher disse: tu és Joabe? E ele disse: sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: estou ouvindo. E ela falou, dizendo: antigamente se falaria, dizendo que se pergunte a Avel, e assim se terminaria. Eu sou, versículo 19, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Eterno? Como crescer na fidelidade a Deus? Tendo um bom testemunho e autoridade para usar o termo emuná, fidelidade. Você tem autoridade para usar o termo emuná? Você tem autoridade para usar o termo fidelidade? Testemunho e autoridade. Ela disse: eu sou uma das fiéis em Israel. Pacíficas e fiéis em Israel. Continuando a leitura, tem uma outra face aqui.
Versículo 20, Joabe respondeu e disse, longe, longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou destrua. O 21, a coisa não é assim, porém um homem do monte de Efraim, cujo nome é Sheva Ben-Birri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e me retirarei da cidade. Vou repetir, entregai-me só este e me retirarei da cidade. E a mulher disse a Joabe, eis que a sua cabeça te será lançada pelo muro. O que foi que a mulher disse a Joabe? Eis que a sua cabeça te será lançada pelo muro. A cabeça de Sheva Ben-Birri. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo. Olha aqui a pacificidade dela e a fidelidade dela. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Sheva Ben-Birri e a lançaram a Joabe. E ele tocou o chofar e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Como ter fidelidade? Como crescer na fidelidade ao Eterno? Ela cumpriu o que falou, lançou a cabeça dele pelo muro. Ele cumpriu o que falou, se retiraram da cidade. Como crescer na fidelidade a Deus? Cumprindo o que fala. Cumprindo o que fala. O segredo, então, em todos esses textos mostrados, está na palavra emuná, que foi por várias vezes traduzido como fé. Esta palavra fé é um atributo que pode ser encarado, assimilado, sem uma ação. Fé. Todo mundo tem fé. Sim, mas onde isso indica uma ação? Fé é um estado. Todo mundo tem, independente da religião, independente da cultura. Então, pode ser assimilado sem uma ação específica. Já a palavra fidelidade, que é o que deveria ser traduzido, essa palavra em si traz consigo a ideia de ação. E isso, por sua vez, faz a pessoa se envolver na prática com o que é necessário. Essa mulher poderia dizer a Joabe, sim, eu creio que você vai matar esse homem. Mas poderia não ter nenhum tipo de ação. Nenhum tipo de ação. Fidelidade. Ela disse, a cabeça dele será lançada no muro. Ela foi, se moveu, falou com o povo, porque o testemunho dela é bom. Porque senão o povo diria, sai daí, rapaz, não vou fazer nada, temos um bocado de coisa. Não. Ela foi, falou com o povo foi lá e cortou a cabeça do homem e lançou pelo muro. Vários são os exemplos de fidelidade só nesse texto. Como crescer na fidelidade a Deus? Tendo atitudes desse tipo, que foram mostradas nesse estudo, nesses 3 textos. Aí sim, a sua chance, a nossa chance aumenta sobremaneira. Se exercermos dia a dia, minuto a minuto, ações, não é fé, não é só consciência, ação que sai da mente e é executado, ações de fidelidade, cresceremos. Certo? Cresceremos em fidelidade ao ser superior. Então, muito obrigado pela sua visualização, por ter ficado comigo até aqui. Um fortíssimo abraço. E eu vou indicar um vídeo para vocês assistirem. O título dele é Como Realizar Seus Desejos em Todas as Áreas. Muito bom esse vídeo. Em parte, ele ensina a fazer metas em todas as áreas.
E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Nos veremos no próximo vídeo. Com fidelidade. Shalom!